Olá pessoal, muito bom dia a todos e a todas que estão conosco aqui hoje. Eu estou passando para dizer para vocês que hoje é quinta-feira e, como nós sabemos, todas as quintas-feiras, desde o comecinho do ano de 2023, existe o Projeto Civil em Debate, do qual eu tenho um prazer muito grande de fazer parte. O Projeto Civil em Debate é coordenado pelo nosso queridíssimo professor Rodolfo Pamplona Filho, que está lá na nossa querida cidade de Salvador, sempre atento, sempre muito prestativo e sempre muito empolgado com o Projeto Civil em Debate, né? Esse projeto é um projeto muito diferenciado, porque a gente participa com civilistas do Brasil inteiro, com uma diversidade muito grande de opiniões, de escolas de direito civil, e é sempre bom nós estarmos juntos tratando sobre questões de direito civil, né? Durante todo o ano foram vários temas que foram trazidos aqui para o Projeto Civil em Debate. Todo mundo pode checar no @Civil em Debate. Na verdade, nós temos um Instagram do Projeto Civil em Debate, então quem quiser checar lá esse Instagram, evidentemente que todo mundo pode ter acesso, e logicamente também acessar todos os Instagrams de todos os professores do Brasil. Nós temos professores de todas as regiões do Brasil participando deste projeto, respondendo questões de diversos pontos ali do nosso Código Civil, e logicamente que é importante que todos possam checar também todos os Instagrams de todos os participantes do nosso projeto, que sempre ficam abaixo aqui das nossas publicações que nós fazemos, né? A meu cargo hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, um tema muito novo, na verdade, que ainda pode trazer algumas dúvidas, né? Mas eu estou trazendo aqui para vocês, para compartilhar com vocês esse tema que me parece muito importante para a gente no nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha na área de direito imobiliário, né? No Brasil, nos últimos anos, nós tivemos um avanço muito grande da extrajudicialização, né, dos procedimentos, e esta extrajudicialização dos procedimentos trouxe muitos benefícios, principalmente para as questões envolvendo o direito imobiliário, né? Nós avançamos muito, inclusive já passamos até a ser exemplo para outros países nesses procedimentos. E um desses procedimentos que nós temos hoje é justamente a adjudicação compulsória de imóveis. E é sobre este tema que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Evidentemente que eu não vou aqui fazer uma aula completa sobre essa temática envolve muito mais muitos outros temas que podem ser debatidos, inclusive temas procedimentais dentro dos registros de imóveis. Mas eu vou me ater aqui, como a própria pergunta que vocês viram divulgada já hoje em outros Instagrams dos nossos participantes, né? Nós estamos aqui focados hoje nos requisitos que nós devemos observar para pedir a adjudicação compulsória extrajudicialmente. Portanto, o nosso ponto principal, o nosso ponto de foco mesmo vai ser exatamente essa questão relacionada aos requisitos. Portanto, eu não vou falar aqui, não dá tempo a gente tratar sobre o procedimento em si. Quem sabe até um outro dia eu volto aqui para a gente também tratar sobre o procedimento em si. Eu trouxe aqui algumas anotações que estão comigo aqui no meu computador. Eu espero ter lembrado aqui dos principais temas. Fiz uma seleção aqui para que a gente possa ter uma informação bacana, que todo mundo possa tirar proveito dessa informação no seu dia a dia, como advogado, como magistrado, como membro do Ministério Público, como procurador, como notário e registrador. Todos trabalham muito nessa área especificamente e evidentemente é um tema de interesse muito largo hoje em dia, como todos nós sabemos, né? Vejam só, primeiro eu gostaria de tratar aqui qual é a situação fática em que nós precisamos da adjudicação compulsória, né? Então, o que acontece boa parte das vezes, quando a gente, principalmente na compra e venda imobiliária, o que acontece na compra e venda imobiliária é que a gente não consegue fazer o pagamento da compra e venda do imóvel à vista. Os imóveis são caros, de modo geral, e no Brasil nós sabemos que nós usamos largamente a promessa de compra e venda, né? E todo mundo sabe que a promessa de compra e venda, na verdade, é uma compra e venda a prazo, e o nosso Código Civil
criou lá no rol dos direitos reais um direito real específico chamado direito de adquirir, o direito do promitente comprador, né? Lá no artigo 1225 do nosso Código Civil nós temos um rol de direitos reais, ele cria um direito real que é exatamente o direito real de promitente comprador. Mas para isso a lei exige que a promessa de compra e venda esteja registrada no registro de imóveis, para que digamos assim, esse negócio em si tenha eficácia real, digamos assim, né? Se não houver o registro, logicamente que é um contrato, e como contrato, evidentemente, as obrigações devem ser cumpridas normalmente conforme foi pactuado ali entre os contratantes, né? Portanto, qual é a hipótese? Nós fazemos a promessa de compra e venda e o comprador tem a obrigação de pagar o preço e o vendedor tem a obrigação de fazer a transmissão da propriedade do bem para o comprador, né? A obrigação, evidentemente, do vendedor fazer isso. E claro que em algumas vezes, em algumas hipóteses, o que acontece é que o vendedor não faz a transmissão da propriedade para o comprador e o comprador pode lançar mão da tal adjudicação compulsória, como nós estamos aqui vendo hoje neste bate-papo sobre esse tema aqui que eu estou querendo levar adiante com vocês. Então, o nosso Código Civil, ele traz uma base legal para o que eu estou dizendo aqui, já desde 2002, o artigo 1418 do Código Civil, na verdade, sobre promessa de compra e venda, nós temos dois artigos que tratam especificamente sobre o assunto, 1417 e 1418 do Código Civil, né? A promessa de compra e venda, como eu disse ainda agora há pouco, ela transita nessa seara aí do direito das obrigações, dos direitos reais, logicamente para constituir direito real de prometente comprador há necessidade do registro, mas para a adjudicação compulsória não se exige o registro no registro de imóveis previamente. Nós já tínhamos uma súmula antiga, inclusive do STJ a respeito desse assunto, e também o próprio regramento da adjudicação compulsória extrajudicial atualmente também já deixou esclarecido que não há necessidade desse registro para se pedir o procedimento de adjudicação compulsória, embora o registro seja importante para dar eficácia real e, portanto, para dar segurança ao comprador daquele determinado imóvel, né? Muito bem, então, o que é que diz esse artigo 1418, que eu acho que é importante todo mundo estar ligado nele, todo mundo fazer uma análise também nesse artigo 1418. Ele diz aqui o seguinte, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos destes forem cedidos, a outorga de escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar. Portanto, o comprador pode exigir isso do vendedor. Claro que isso é a regra geral, como todos nós sabemos. E lá na segunda parte deste artigo 1418, ele diz o seguinte, e se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. E aqui é onde está o ponto, porque tradicionalmente no Brasil, nós sempre tivemos a adjudicação compulsória pela via jurisdicional. Portanto, nós precisávamos usar o Poder Judiciário para poder conseguir a adjudicação compulsória do imóvel. Como eu disse ainda agora há pouco, no Brasil, nos últimos 15 anos, pelo menos nos últimos 15 anos, nós tivemos uma extrajudicialização muito forte. Alguns procedimentos também foram sendo levados para a via extrajudicial. É sempre bom lembrar que a via extrajudicial não impede a via judicial, portanto, a via judicial está totalmente aberta, não há problema algum em nós fazermos a via usarmos a via extrajudicial também, mas a gente sabe que a via extrajudicial ela é muito mais rápida, muito mais célere, muito mais barata, e evidentemente que as pessoas, na medida do possível, vai usar a via extrajudicial, evidentemente, para conseguir o que pretende. Agora vejam, como eu disse ainda agora há pouco, o Código Civil só tratava dessa questão através da via jurisdicional. E o que é que aconteceu? Quando chegou em 2022... Em junho de 2022, nós passamos a ter a lei do SERP, que é a lei 14.382 de 2022. Essa lei, eu sempre digo, meus amigos e minhas amigas, que é uma lei revolucionária. A gente precisa dar mais atenção à lei do SERP, que é a lei do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, né? Eu noto que às vezes a gente dá menos importância a algumas leis e menos importância a algumas leis e mais importância a outras. E, na verdade, a lei do SERP é uma lei de alta relevância para todos nós, principalmente no nosso dia a dia prático, né? E o que é que a lei do SERP fez?
introduziu o artigo 216B, 216 letra B, lá na Lei de Registros Públicos. Ela é uma lei que trata do Sistema Eletrônico de Registros Públicos e alterou a Lei de Registros Públicos lá de 1973, que é a Lei 6.015, como nós todos sabemos, né? E lá no artigo 216, letra B, portanto, para quem for depois estudar esse tema mais especificamente, pode chegar lá nesse artigo 216 e vai ver lá que se diz bem claramente que sem prejuízo da via jurisdicional. Portanto, eu vou continuar podendo usar, evidentemente a via jurisdicional para fazer a adjudicação compulsória, mas o artigo 216B da Lei de Registros Públicos, cuidado aí, porque é da Lei de Registros Públicos, não do Código Civil aqui, e ele diz o seguinte: sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel, objeto de promessa de venda ou de cessão, poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel, nos termos deste artigo. Ou seja, a lei claramente autorizou que nós podemos também usar a via extrajudicial para fazer a adjudicação do imóvel, especificamente através do registro de imóveis. Veja, do registro de imóveis da situação do imóvel. Esse é o primeiro requisito que é importante a gente levar em conta aqui. A lei autorizou que nós fizéssemos esse procedimento através do registro de imóveis, mas não é qualquer registro de imóveis do Brasil que nós podemos fazer. Nós devemos usar o registro de imóveis daquela circunscrição imobiliária que está em que se situa o imóvel, certo? É ali onde nós devemos procurar o registrador de imóveis e procurar abrir o procedimento, que está todo regrado hoje. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente onde está o regramento do procedimento, para que todo mundo possa ter acesso também depois, na hora que for fazer um estudo mais específico. Agora vamos um pouquinho mais à frente aqui, tratar agora dos requisitos subjetivos que nós temos aqui que levar em consideração. Portanto, quem são os legitimados? Quem é que pode pedir a adjudicação compulsória, inclusive extrajudicial? E a lei também não tergiversou sobre esse assunto, dizendo que são legitimados a requerer a adjudicação compulsória, logicamente, o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários. Como a gente sabe, a promessa de compra e venda muitas vezes é cedida. E na medida em que é cedida, eu posso ter tanto o próprio comprador fazendo o requerimento, como também um cessionário desse comprador também pode fazer o requerimento da adjudicação compulsória, seja judicial, seja extrajudicialmente, né? Lembrando-se sempre que tanto o comprador como o cessionário, seu cessionário, devem estar representados por advogados. Isso é um aspecto importantíssimo. Nós estamos aqui diante de uma temática muito técnica e, logicamente, que nós precisamos da presença do advogado. O advogado é quem vai dar, logicamente, toda a orientação técnica de como proceder à adjudicação compulsória extrajudicial e, logicamente, que o advogado vai precisar atuar no caso desse procedimento aqui também. Muito bem. E o que é que a lei exige? Quais são os requisitos, digamos assim, mais formais, assim, os formais propriamente? O que é que a lei exige que a gente junte lá, junto com aquele requerimento que nós estamos fazendo sobre a adjudicação compulsória? Primeiro, e evidentemente, precisa juntar a promessa de compra e venda ou a cessão da promessa de compra e venda ou o título de sucessão. Muita gente pergunta, como é que é esse título de sucessão? Na verdade, a promessa de compra e venda, evidentemente que ela é um direito, e como direito ele pode ser objeto de sucessão. E o que é que pode acontecer especificamente num determinado caso concreto? Existe um comprador, esse comprador falece, e evidentemente que o direito desse comprador vai ter que ser objeto de sucessão, e eu preciso levar isso para um inventário. Pode ser um inventário judicial, pode ser um inventário extrajudicial. Então a lei exige que eu apresente o instrumento de promessa de compra e venda com as suas seções, portanto, vinculados ali, as seções vinculadas àquele instrumento de promessa de compra e venda. E eu também posso apresentar o título de sucessão dessa promessa de compra e venda, evidentemente, o inventário, a escritura de inventário ou inventário ou formal de partilha, como a gente sabe que é onde deságua o inventário judicial, né? Muito bem. Eu também preciso provar ter a prova do inadimplemento do vendedor, ou seja, o vendedor não está me outorgando a escritura. Como eu disse no começo da nossa conversa aqui, a adjudicação compulsória serve justamente para essa hipótese especificamente. O vendedor não está entregando
a escritura definitiva por algum motivo, seja lá qual for, não quer entregar, diz que não houve pagamento, ou faleceu, ou a empresa que me vendeu já não existe mais, ou a pessoa está incapacitada de alguma forma, enfim, a pessoa não está outorgando a escritura definitiva, que é onde deságua também ali a promessa de compra e venda em razão da obrigação que tem o vendedor de fazer essa outorga da escritura. A gente sabe que a compra e venda, ela por si só, o contrato de compra e venda por si só não transfere a propriedade, ele é um contrato translativo do domínio, mas eu preciso de um ato de transmissão do domínio, que é justamente o instrumento registrado no registro de imóveis. Como eu não tenho esse instrumento, eu tenho que mostrar que houve um inadimplemento do vendedor, e essa prova vai ser caracterizada por diversos instrumentos, por diversos documentos. Depois eu posso fazer algum comentário a respeito desse assunto, mas é importante levar em conta que a lei criou um procedimento para isso. Eu preciso, se eu não tiver nenhum outro documento de prova muito contundente do inadimplemento do vendedor, eu vou ter que fazer uma notificação desse vendedor. Portanto, essa notificação vai poder ser procedida através do registro de imóveis. O próprio registrador de imóveis vai tratar sobre esse assunto, né? E se ele mesmo não fizer a notificação, ele pode se utilizar do registrador de títulos e documentos também para entregar esse documento, para entregar essa notificação ao vendedor, para que o vendedor explique os motivos pelos quais ele não está fazendo a escritura definitiva, né? Evidentemente, se houver litígio a respeito desse assunto, a via será jurisdicional, não há dúvida alguma, mas se houver a prova do pagamento por parte do comprador e uma simples negativa ou algum impedimento do vendedor de trazer a outorga da escritura definitiva, é lógico que eu vou poder usar a via extrajudicial, no caso, a via extrajudicial. Muito bem, meus amigos, eu estou vendo aqui que muitos de vocês, eu estou fazendo aqui ao vivo esse vídeo. Eu preferi fazer ao vivo ao invés de fazer o levantamento do vídeo aqui depois no Instagram. Eu quero dizer a todos que eu agradeço muito aqui todos os compartilhamentos que eu estou vendo aqui sendo realizados. Infelizmente eu não vou ter tempo de tratar de todos, mas depois eu posso checar aqui quando nós acabarmos, eu posso fazer algumas respostas ali mesmo no feed, não há problema algum, a gente pode fazer isso também. Mas voltemos aqui aos requisitos que a lei exige ainda formais. E aí, como eu estava dizendo, além da própria promessa de compra e venda, além da prova do inadimplemento do vendedor em querer outorgar a escritura, né, ou não poder outorgar a escritura por algum motivo, também a lei exigiu que nós trouxéssemos para esse procedimento uma ata notarial. Essa ata notarial, ela vai ser feita, logicamente, pelo tabelião de notas. Vejam, a ata notarial não é feita pelo registrador de imóveis. E essa ata notarial é importante também que a gente leve em conta que ela não tem valor de título translativo da propriedade. Ela vai ser, na verdade, a ata notarial é um documento declaratório em que as pessoas vão relatar exatamente o que é que está acontecendo ali. E na medida em que você apresenta todos os fatos ali para o registrador de imóveis, ele vai pedir para você comparecer a um tabelião para que você faça a ata notarial. E nessa ata notarial deve constar a identificação do imóvel, a qualificação do promitente comprador, a qualificação dos seus sucessores, a prova do pagamento, logicamente, que o comprador, para poder exigir a outorga da escritura pública, evidentemente que ele tem que provar que já pagou, né? E a prova do inadimplemento do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva em favor do comprador. E como eu disse ainda agora há pouco, a lei criou um mecanismo para que a gente possa fazer isso, e esse mecanismo é a notificação que é feita através do registrador de imóveis, que também pode lançar mão pode lançar mão também do registrador de títulos e documentos para a outorga logicamente, desta notificação, a entrega dessa notificação ao vendedor que está inadimplente ali com a obrigação. Muito bem, além desses documentos sobre os quais eu já comentei aqui, eu gostaria também de lembrar que a lei exige também, no caso a lei de registros públicos, exige que nós tenhamos também as certidões de distribuidores forenses. A lei, nesse caso, está querendo saber se existem ou não alguns procedimentos, algum litígio em torno do próprio contrato de promessa de compra e venda sobre o qual nós estamos tratando ali para fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, né? E como a lei exige,
essas certidões de distribuição, logicamente que eu tenho que providenciar essas certidões, levando-se em conta um aspecto que eu acho muito importante aqui nesse tema, que é o seguinte: pode ser que eu já tenha começado o procedimento de adjudicação compulsória judicialmente, pessoal. Isso é um ponto que me parece muito interessante. Eu posso ter começado o procedimento de adjudicação compulsória judicialmente. E o fato de eu ter começado o procedimento de adjudicação compulsória judicialmente não quer significar que eu não possa fazer a adjudicação compulsória extrajudicialmente, certo? O único requisito que a lei exigiu aqui, no caso até não foi nem a lei, foi o próprio provimento, o provimento do CNJ que trata sobre o assunto, foi justamente no sentido de pedir a suspensão do processo de adjudicação, processo judicial de adjudicação, pelo prazo de 90 dias, para que a gente possa cuidar desse procedimento extrajudicialmente lá no respectivo cartório de registro de imóveis, certo? Muito bem. Agora, se houver litígio, qualquer outro litígio, aí nesse caso, evidentemente, se não houver acordo sobre esses litígios, evidentemente que a gente não vai poder usar a via extrajudicial para se fazer a adjudicação compulsória. Muito bem. Logicamente que além de tudo isso, eu também preciso provar que paguei o ITBI. Evidentemente que eu estou fazendo aqui transmissão imobiliária e, como todos nós sabemos, para fazer transmissão imobiliária a gente precisa pagar o ITBI, e na medida em que a lei exige o pagamento do ITBI, o registrador evidentemente também vai exigir o pagamento desse ITBI. Inclusive, isso tem que ir junto com toda a documentação que vai, logicamente, fazer parte ali do requerimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Muito bem. Por último, a lei exige ainda que nós tenhamos uma procuração. Os advogados precisam de uma procuração, lembrando-se sempre que não só os advogados privados, mas também o defensor público pode ter essa procuração e fazer esse requerimento também diretamente ao registrador de imóveis, não há problema algum em torno desse assunto. Agora, meus amigos e minhas amigas, vejam bem, além dessa questão relacionada ao que dizia o Código Civil lá no artigo 1418, além do que a gente já tinha desde 2022 no artigo 216, letra B, lá da Lei de Registros Públicos, o que aconteceu foi que já este ano, agora em 2023, o nosso CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, regrou todas as questões que envolvem a adjudicação compulsória extrajudicial, e assim o fez através do provimento 150. Eu gostaria de deixar isso aqui bem esclarecido, porque o provimento 150 de 2023, ele já alterou o Código Nacional de Normas, que é o provimento 149, portanto ele é um provimento logo seguinte ao Código Nacional de Normas. Portanto, quem quiser ver os temas relacionados à adjudicação compulsória extrajudicial, pode comparecer ao provimento 150, portanto lá você vai encontrar o regramento a respeito desse assunto, mas evidentemente que lá, também no Código Nacional de Normas, que é o provimento 149, também você vai ter, evidentemente, porque ele foi alterado pelo provimento 150, né? Muito bem, então vejam, esse provimento 150, já aqui me caminhando já para o final dessa nossa rápida conversa aqui sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, já o provimento 150, ele diz que qualquer ato ou negócio jurídico que possa o negócio jurídico que implica em promessa de compra e venda, ou promessa de compra e venda, ou mesmo de promessa de permuta, né, pode ser levada ao registro de imóveis e pode dar ensejo à extrajudicialização do procedimento de adjudicação compulsória, desde que não haja direito de arrependimento exercitável. Portanto, o direito de arrependimento exercitável, ele trava, ele impede que a gente possa fazer o procedimento extrajudicialmente. Daí porque aqui a própria lei diz que a gente não pode levar o instrumento de promessa de compra e venda enquanto houver, evidentemente, ali um direito de arrependimento exercitável ali no contrato de promessa de compra e venda, eventualmente, que nós estejamos pedindo a adjudicação compulsória, certo? Muito bem, outra questão que eu acho interessantíssima, muita gente já pergunta, inclusive, sobre isso. E se eu tiver mais de um imóvel que pode ser objeto deste procedimento extrajudicial de adjudicação compulsória, eu posso fazer os requerimentos com mais de um imóvel? Por exemplo, eu comprei 3 terrenos, e como eu comprei 3 lotes de terrenos ali,
eu posso fazer esse requerimento de modo cumulativo e o provimento autorizou que a gente possa sim fazer o requerimento de modo cumulativo. Apenas pediu que houvesse também alguns requisitos para isso, exigiu alguns requisitos para isso, e esses requisitos estão justamente no artigo 440, letra D do provimento nacional, do Código de Normas Nacional, né? E ali se diz que, evidentemente, que todos os imóveis devem estar na mesma circunscrição imobiliária, portanto, devem estar registrados no mesmo cartório de registro de imóveis, e que haja coincidência de legitimados, portanto, de comprador e de vendedor, para que o procedimento não tenha travas. Aliás, há um terceiro requisito em torno desse assunto, que é justamente evitar que haja trava, que haja alguma dificuldade no próprio procedimento, para que ele possa ser o mais rápido possível, né? Muito bem. É bom sempre lembrar também, pessoal, que quem vai fazer a qualificação do título de todo o documento, de todos os documentos que vão ter ingresso no registro de imóveis, evidentemente, que é o registrador de imóveis, né? Então ele é quem vai fazer essa qualificação. E um ponto importantíssimo que eu acho aqui, principalmente em razão, digamos assim, de uma certa informalidade que nós temos nas promessas de compra e venda brasileira, né, que a gente sabe que em razão do tráfego negocial, as promessas de compra e venda elas são feitas de modo muito rápido, de modo muito simples, e muitas vezes fica faltando um ou outro documento ali, um ou outro dado no próprio instrumento de promessa de compra e venda, e logicamente que a lei e o provimento se preocupou com isso, e diz aqui que será admitido o processo de adjudicação compulsória, ainda que estejam ausentes alguns dos elementos de especialidade, objetivo ou subjetivo, ou seja, pode ser que o imóvel não esteja bem detalhadamente descrito ali no título, né? Pode ser que esteja faltando algum dado do próprio promissário comprador ou do promitente vendedor, mas mesmo assim a lei ainda autorizou que se fizesse o procedimento extrajudicial. E diz mais, o próprio provimento 150 passou a dizer bem claramente que nós podemos fazer através da ata notarial as correções que sejam necessárias para que o título possa vir, ou que os dados que possam ingressar, possam ter acesso ao registro de imóveis sejam mais bem especificados ali, portanto, que haja melhor elemento de especialidade objetiva e subjetiva ali mesmo naquele determinado procedimento. Para a gente encerrar aqui, pessoal, porque eu vejo que aqui o tempo já passou, o professor Rodolfo Pamplona, quando pede para a gente fazer aqui, participar dos nossos assuntos relacionados aqui ao projeto Civil em Debate, logicamente que a orientação é que a gente possa fazer isso aqui de um modo muito rápido, os vídeos não devem ser longos, mas eu já estou vendo aqui que eu falo já há quase 20 minutos, mas eu espero que esteja trazendo informações úteis a todos vocês, portanto, aos meus colegas advogados e advogadas, e evidentemente ao público em geral, porque esse é um tema que interessa ao público em geral mesmo, né? A gente sabe que muita gente tem promessa de compra e venda em casa, que quer ter a escritura definitiva e muitas vezes tem dificuldade de encontrar o vendedor, né? Mas para a gente encerrar, e só para a gente tocar aqui no ponto específico da ata notarial, é importante lembrar que a ata notarial ela pode ser feita por qualquer tabelião do Brasil. Claro que se houver necessidade de diligência do tabelião de uma cidade para outra, ele não pode fazer diligência, eu tenho que procurar um tabelião daquela própria cidade. E também há regras específicas sobre o ato notarial eletrônico através do provimento número 100. Portanto, se houver necessidade de ato eletrônico, é importante que todo mundo observe o procedimento número 100 a respeito desse assunto, né? Mas a ata notarial, lá nessa ata notarial, que vai se levar para o registrador de imóveis, logicamente que ela deve conter a referência à matrícula, a transcrição do imóvel, deve conter a descrição do imóvel que a gente esteja querendo ali adjudicar compulsoriamente. Eu também posso, mesmo tendo ônus ou gravames sobre aquele determinado imóvel, desde que ele não impeça a transmissibilidade do bem, eu posso fazer o procedimento de adjudicação, mas isso vai ficar dito lá na ata notarial, né? Essa ata notarial também vai falar sobre todo o histórico de sessões que tiver eventualmente havido ali. Portanto, pode ser que você tenha uma promessa de compra e venda e essa promessa de compra e venda tenha sido cedida ao longo do tempo, e na medida que ela foi cedida eu posso fazer menção especificamente a todo o histórico lá na ata notarial de sessões que ali houver. E logicamente que eu preciso provar
o adimplemento integral do preço, para poder exigir que o vendedor me entregue a escritura definitiva do imóvel. Eu preciso, evidentemente, fazer a prova do meu adimplemento do preço. E eu faço a prova do adimplemento do preço de diversas formas. Quais são essas provas que a gente pode usar? O próprio provimento já falou disso. Pode ser que eu faça uma consignação de pagamento, pode ser que eu faça prove através de operação bancária que eu já paguei, pode ser que eu prove através de mensagens eletrônicas, logicamente hoje, através de WhatsApp ou de outros meios eletrônicos, e-mails, enfim, mensagens eletrônicas de modo geral. E se por acaso nada disso funcionar, evidentemente que eu também posso fazer a notificação para constituir o devedor da obrigação eventualmente em mora, e isso também ser mencionado na ata notarial. Meus amigos e minhas amigas, olha, esse procedimento aqui o procedimento que se segue a partir daí é um procedimento que está regrado também no provimento número 150. Todos os meus colegas advogados e advogadas que têm interesse de fazer um estudo mais detalhado sobre o procedimento em si, podem entrar lá no procedimento 150, na segunda parte dele, além dos requisitos ali da primeira parte, vocês vão encontrar como é que se dá o requerimento propriamente. Mas como eu disse para vocês, aqui no Projeto Civil em Debate, nós nos propomos a tratar de um assunto especificamente, e esse assunto sobre o qual eu quis me debruçar hoje aqui com vocês foi justamente os requisitos que nós precisamos seguir para que a gente tenha a adjudicação compulsória extrajudicial. E eu espero ter atendido aqui a ideia, né, que o professor Pamplona sempre nos traz. Eu quero deixar aqui bem consignado ao meu queridíssimo amigo professor Rodolfo Pamplona Filho. É um prazer muito grande fazer parte do Projeto Civil em Debate. Entrem lá no @civildebate e vejam que há uma gama enorme de professores de direito civil do Brasil inteiro fazendo parte deste projeto, com vários temas super interessantes que todo mundo pode acessar ali através dos próprios Instagrams, tá bem? Eu espero ter atendido aqui, a expectativa de todos. A aula vai ficar gravada, sim. Eu estou vendo aqui que é uma pergunta de Fernando. Fernando, vai ficar gravada, sim, Fernando. Vou deixar gravada aqui agora a aula, tá certo? Ou não é aula, na verdade, é um pequeno comentário sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. Mas quem sabe daqui uns dias eu volto aí para a gente fazer uma aula mais específica, com mais calma, com mais tempo, para que a gente possa tocar esse assunto aqui para frente. Tá bem, pessoal? Por hora, eu agradeço demais aqui quem compareceu agora, quem compareceu enquanto a gente estava ao vivo, e eu espero que quem vá também nos assistir depois possa também ter um proveito muito grande desta matéria especificamente. Pessoal, um abraço grande, até a próxima. Um abraço também para todos os componentes do Projeto Civil em Debate, @Civil em Debate, sigam lá, que vale a pena a gente seguir esse projeto, um projeto muito rico, como eu disse ainda agora há pouco. Até a próxima, tchau, tchau, professor Rodolfo Pamplona, um abraço e nos vemos sempre por aí. Um abração, tchau, tchau.